A semana do mercado financeiro vai ser mais curta, afinal, a segunda-feira foi marcada pelo Dia do Trabalho. Falando de mercado, de dados de economia, eu chamo Marcelo Casagrande. Marcelo, semana mais curta por conta do feriado, inclusive eu voltei do feriado, mas minha voz ainda não, está voltando aos poucos. Mas vai ser uma semana bastante intensa, né? E bota intensa nisso, viu, Fernando? Uma boa noite para você, boa noite para os amigos e amigas que acompanham a gente aqui no nosso SBT News. O detalhe é o seguinte, tem divulgação do Boletim Focus, trazendo as perspectivas aí para os próximos tempos. Tem ainda o primeiro dia da reunião do Copom, que vai definir de fato os rumos da taxa básica de juros, a Selic. A divulgação sai na quarta-feira, que é considerada a super quarta, porque além da divulgação dos juros aqui no Brasil, tem também a divulgação da taxa básica de juros nos Estados Unidos. Já adianto o seguinte, né? O presidente Lula, no discurso que ele fez ali para os trabalhadores na capital paulista, ele fez uma relação dizendo que o desemprego é a consequência ali da alta taxa básica de juros aqui no país. Ele vem criticando muito essa questão. A gente lembra, claro, que essa forma simplista que ele diz tem uma série de variantes, né? Outros fatores que influenciam, mas a relação que ele faz é dizendo que com a taxa básica de juros muito elevada, o mercado acaba ali não investindo, né? As empresas acabam não gerando novas vagas de emprego, muito pelo contrário, dependendo do cenário, podem até cortar postos de trabalho. Bom, no meio da economia, ninguém acredita em mudança, viu, Fernando? Eu venho falando sobre isso aqui no nosso SBT News. Os mais otimistas acreditam numa possível mudança somente no segundo semestre, ou seja, a taxa básica de juros deve continuar em 13,75%. Nos Estados Unidos, o cenário é um pouco diferente. O Federal Reserve, que é o Banco Central norte-americano, deve anunciar nesta quarta-feira um aumento aí de 0,25 ponto percentual. Então, a gente vai depois confirmar isso na nossa super quarta. Bom, quero falar uma coisa importante aqui no Brasil. A Americanas divulgou um fato relevante falando da renúncia de um dos diretores, o José Timóteo de Barros. Ele, inclusive, estava afastado dos trabalhos desde o mês de fevereiro. Ele ocupa aí o cargo de diretor de lojas físicas, logística e tecnologia, mas ele estava afastado então desde o mês de fevereiro. Afinal, a gente sabe que a Americanas vive aí um grande problema fiscal, um grande problema econômico, um problema financeiro, depois que anunciou um rombo milionário nas contas. Então, essa mudança agora acaba sendo mais um ponto de um grande problema que a maior varejista, uma das maiores varejistas do país, vive neste momento. Só para a gente lembrar, os papéis da Americanas valiam antes do rombo cerca de R$ 12. No último dia de negociação, na sexta-feira passada, estava valendo R$ 1,04. A gente vê a desvalorização. Quero falar de um outro assunto importante, agora voltando para os Estados Unidos. O presidente Joe Biden deu uma declaração nesta segunda-feira num evento na Casa Branca, falando que é importantíssimo que a regulamentação para o sistema bancário seja ainda mais intenso. Ele falou isso depois aí do anúncio, né, do leilão que fez com que o JP Morgan, né, ganhasse o leilão e pagasse o equivalente a 53 bilhões de reais pelo First Republic Bank, que é o terceiro banco, inclusive, que faliu nos Estados Unidos no intervalo de 2 meses.